Olá, tudo bem? Aula 11 aqui do Mestre dos Estoques. A gente já passou da metade, serão 20 aulas. Não sei se você lembra disso. E vamos lá, né? Vamos para a aula 11. A gente vai começar a entrar em métricas, cálculos, muita coisa aqui para você colocar no dia a dia quando a gente fala sobre planejamento de estoques, projeções, enfim. Para você que trabalha com planejamento de produção, materiais de demanda, é fundamental que você acompanhe todas as aulas aqui para você poder ter todo esse conhecimento sobre estoques. E sobre o que é o mestre dos estoques. Eu sempre começo a aula com essa introdução, porque é importante fazer esse alinhamento. Talvez esta seja a primeira aula que você está assistindo, talvez não. Mesmo que não seja a primeira aula, é importante que você reveja isso, que você entenda o porquê de tudo isso e entenda como isso pode impactar a sua jornada como profissional. Eu queria só fazer um parênteses aqui, tá? Porque apesar de ser gratuito esse conteúdo aqui, ele tem muita base, muita referência e é a melhor referência do mundo quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais de demanda e planejamento de estoques, tá? Então, não é porque é gratuito que a qualidade é ruim, entenda isso. Eu estou fazendo o máximo possível aqui para trazer o melhor conteúdo do mundo para você, literalmente, tá? Eu faço as melhores pesquisas, as mais profundas aqui que eu consigo para poder trazer o melhor conteúdo para você. E você vai perceber isso ao longo das aulas, não preciso ficar falando muito aqui sobre isso. Então, sobre o que é o mestre dos estoques, tá? O seu desenvolvimento profissional, ele está diretamente conectado ao resultado que você entrega, ok? Se você entregar resultado, eu tenho certeza que você vai crescer e vai se desenvolver profissionalmente. E além de entregar resultado, você precisa saber argumentar sobre os assuntos, você precisa saber falar sobre os assuntos, você precisa ter propriedade para poder argumentar sobre vários temas. E o caminho para isso, quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais de demanda, o caminho para você poder saber argumentar é o conhecimento, ok? E não só quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais de demanda, mas quando a gente fala de todos os temas no geral aí. E quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais de demanda, saber argumentar passa por conhecer os estoques de ponta a ponta. Todas as formas, como que você opera com os estoques, que tipo de estoque você pode usar, quando usar, que tipo de métrica você usa, como você contabiliza, enfim, tem várias coisas que a gente já falou ao longo das últimas 10 aulas que você precisa saber para argumentar sobre as possibilidades, ok? Para poder mostrar propriedade sobre o assunto que você está falando e para propor alguma coisa que realmente traga resultado. Então você precisa desse embasamento. E quando a gente fala sobre conhecimento, sobre entrega de resultados, isso está dividido em quatro grandes pilares, tá? Quatro pilares. Eu estou olhando a câmera aqui porque eu achei que estava com um, um lag aqui na gravação, mas acho que está bom. São quatro grandes pilares: teoria, técnica, aplicação prática e metodologia. Você precisa desses quatro pilares para poder crescer e se desenvolver profissionalmente quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais e demanda. Teoria, eu estou falando aqui com muita profundidade. Hoje a gente começa a entrar na parte técnica, com um pouco mais de detalhe, cálculo, os impactos do cálculo, formas de cálculo, o que acontece se você fizer o cálculo errado. Enfim, a gente começa a entrar na parte técnica. Metodologia é a junção de teoria, técnica e aplicação prática. E isso leva tempo, tá? Construir uma metodologia leva tempo. Então você precisa da teoria, precisa da técnica, precisa colocar em prática, entender o tamanho do impacto e gradativamente você vai construindo uma metodologia. Então são esses quatro pilares. A gente está falando aqui dos dois primeiros, teoria e técnica. E talvez você saiba, talvez não, mas eu vou explicar rapidamente onde surgiu o Mestre dos Estoques. Eu estou escrevendo um livro chamado Mestre do Planejamento. Esse livro está disponível em marcelalonso.com.br. É só você se cadastrar que você recebe o livro em PDF. Nesse momento que eu tô gravando essa aula, o livro já tem acho que 110,
115 páginas, algo próximo disso. Provavelmente é um livro que vai ter 500, 600, 700 páginas, porque a gente vai continuar falando sobre tudo que envolve planejamento de produção, materiais e demanda. A ideia é que seja o livro mais completo possível e que ele seja sempre gratuito. Semanalmente eu envio atualizações do livro por e-mail, então cadastra lá em marcelons.com.br, você vai receber as atualizações semanais do livro. E o grande objetivo do livro é falar sobre tudo que envolve planejamento de produção, materiais e demanda. A ideia é que o livro seja uma referência para você consultar quando você precisar discutir ou descobrir algum assunto relacionado a planejamento de produção, materiais e demanda, ok? E num determinado momento do livro ali eu comecei a escrever sobre estoques. E de verdade, eu conectei com 18 anos de experiência na área, trabalhando com planejamento de estoques, e eu lembrei de tudo que eu aprendi nesse período. E eu conectei tudo isso com a teoria que eu estava estudando para poder construir o livro. E de verdade eu pensei, por que eu não faço uma série de aulas aqui para poder ajudar as pessoas, para poder passar esse conhecimento de forma estruturada e ajudar as pessoas a se desenvolverem no planejamento dos estoques. Então foi aí que surgiu a ideia do mestre dos estoques. Foi muito rápido, assim, a ideia, e eu já escrevi já peguei uma parte do material que estava escrito, organizei a primeira aula, gravei a primeira aula e a gente está aqui na 11ª aula. E a ideia é que sejam aproximadamente 20 aulas, cada uma com 1 hora, explicando tudo o que você precisa saber sobre planejamento de estoques. Teoria de base, ambientes produtivos, riscos do estoque, tipos de estoque, objetivos do estoque, relação do estoque com a contabilidade, ponto importantíssimo, a gente já falou, não sei se foi na aula passada ou na aula retrasada sobre isso. Modelo de estoque de segurança, como calcular, importante isso, quando utilizar o estoque de segurança, não é sempre que você precisa utilizar o estoque de segurança, e outras formas de proteção e muitas outras coisas. E estas aulas, tá, elas estão acompanhadas do material escrito, então dentro do mestre do... Nossa, eu esqueci o nome do livro, hein? Mestre do Planejamento. Dentro do mestre... O livro que eu estou escrevendo, eu esqueci o nome. Dentro do mestre do planejamento tem um trecho lá falando sobre estoques, então estas aulas aqui elas estão acompanhadas do material escrito que está dentro do mestre do planejamento. Então cadastra em marcelons.com.br, baixa o livro e você consegue acompanhar as aulas ali por escrito também. E, de verdade, eu não conheço nenhum conteúdo falado assim, escrito talvez tenha, mas falado assim, explicado, eu não conheço nenhum conteúdo olhando de ponta a ponta o planejamento dos estoques. E é essa ideia aqui com o mestre dos estoques. E vamos lá, vamos ver tudo que a gente falou. Ah, e o ponto importante, tá? Toda aula, eu não sento aqui e começo a falar sobre o assunto. Toda aula tem uma preparação. Isso aqui é o material da aula, das aulas anteriores, a gente já vai tocar nesse ponto, mas o material da aula de hoje, ó, tem toda uma preparação. Ó. Tem os quadrinhos aqui, a gente vai falar sobre tudo isso. Então tem toda uma preparação, e esse material aqui escrito, ele está disponível lá em marcelons.com.br para você poder baixar. Tá? Esse material escrito está dentro do mestre do planejamento. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Então vamos lá. Vou recordar aqui o que a gente falou nas aulas anteriores e a gente já começa o conteúdo da aula de hoje. Então deixa eu beber uma água primeiro. Só arrumar a outra tela aqui. Eu tenho uma tela com uma cola aqui para poder facilitar a vida. Então vamos lá, recapitulando o que a gente falou nas outras aulas, tá? Primeiro ponto. Se você já acompanha as outras aulas, acompanhe a recapitulação, ok? Porque isso faz você gravar, faz você recordar sobre o que foi falado, e a repetição é que vai trazer o conhecimento. Então, repita aqui o acompanhamento da aula e absorva esse conhecimento. É importante isso. Estoque é um tema extremamente crítico. 40% do capital das empresas está alocado nos estoques. É muito dinheiro, é muita coisa.
E então a gente falou sobre isso lá na primeira aula, falou muito sobre isso. Estoques nos diferentes ambientes produtivos, a gente também falou sobre isso. O que acontece com os estoques no engineer to order, no make to order, no assembly to order, make to stock. A gente falou muito sobre isso, é importante que você tenha esse conhecimento. A gente não entrou no detalhe do detalhe dos ambientes produtivos, porque não era essa a intenção, mas eu trouxe a visão do estoque dentro de cada um desses ambientes produtivos para que você entenda como aplicar isso no seu dia a dia. Razões para manter estoque numa operação. A gente falou muito sobre isso. Quais são as razões? É meio óbvio, mas é sempre importante falar sobre isso. Melhorar o nível de serviço, melhorar a eficiência da operação, manter lotes maiores de produção. Por que manter lotes maiores de produção? Porque isso traz estabilidade, especialidade, previsibilidade e otimização de movimentos. É importante ter isso em mente. Manter lotes de compra maiores também, mesma coisa. Isso aqui é uma das razões para você manter estoque numa operação. E quais são os objetivos? Quando você está com o estoque ali na mão, quais são os seus objetivos com o estoque? O que você faz com isso? Primeira coisa que você precisa fazer, otimizar o estoque, obviamente, né? Trabalhar a otimização, entender se você está com a quantidade correta, o que você precisa fazer. Você precisa pegar o seu estoque e direcionar ele para suportar a performance da operação. Você não pode simplesmente construir um estoque sem objetivo. Aquele capital ele tem que ser usado de uma forma eficiente. E uma das formas eficientes é suportando a performance da operação. Suportar nível de serviço, a mesma coisa. O seu estoque precisa estar posicionado de uma forma que suporte o nível de serviço. Melhorar a rentabilidade, uma outra coisa. A gente falou bastante sobre isso. O seu estoque, aliás, o seu planejamento de estoque, ele precisa ser construído com o objetivo de melhorar a rentabilidade da operação. Importante ter isso em mente. Como que você melhora a rentabilidade? Onde a operação perde dinheiro? Vou falar dois exemplos. Tá? Ela perde dinheiro comprando errado. Então, fazendo compras pontuais ali, não negociando, não antecipando compra, não tendo uma estratégia ali nos volumes de compra. Então, perde dinheiro comprando errado, essa é a primeira parte. Perde dinheiro com ineficiências na operação pelo excesso de trocas ou ou perda de material pelo excesso de trocas, então também perde ali. Então, o seu estoque ele precisa estar posicionado de uma forma que otimize as compras e otimize a operação. Isso melhora muito a rentabilidade. Eu tenho certeza que uma operação que olha isso da forma correta é muito mais rentável. E outro objetivo é eliminar a obsolescência, problema seríssimo em muitas empresas, a obsolescência de estoque. E se a gente vai mais além, empresas que têm um processo de contabilização errado ou incompleto escondem a obsolescência ou propositalmente ou sem querer e não sabem o tamanho do problema que tem no estoque. Obsolescência é um tema crítico, extremamente crítico. Operações mais maduras tratam isso da forma correta, têm um processo de contabilização correto, provisionam o estoque que está obsoleto e o fato de provisionar e prejudicar o resultado contábil meio que obriga a operação a encontrar formas de reduzir a obsolescência. Então, é importante esse ponto. Nomenclaturas e objetivos de estoque, também falamos sobre isso. Raw material, work in process, finished goods, in transit e o matéria de manutenção e reparo e operação. Falou sobre todas essas nomenclaturas. Eu, particularmente, não gosto de nomenclatura em inglês, não gosto porque isso trava o conhecimento das pessoas, mas é importante que você conheça as nomenclaturas, é importantíssimo que você conheça. Por quê? Pode ser que na empresa que você está hoje você não use essas nomenclaturas, mas se você vai para um processo seletivo e alguém faz essa pergunta para você, porque na empresa que você está sendo selecionado, eles usam esse tipo de nomenclatura, você precisa saber responder. Por isso que é importante que você conheça, mesmo que você não use. Por isso que é importante que você tenha esse embasamento teórico, mesmo que você não use todo esse conhecimento nesse momento. Em algum momento, esse conhecimento vai ser colocado à prova. É importante que você conheça. Eu ia trazer um exemplo aqui, mas eu não vou trazer porque eu coloquei em outra aula esse exemplo.
Era sobre uma pergunta aqui do WIP. Vou trazer o exemplo porque é interessante. Pense você indo para um processo seletivo e a pessoa perguntando: ah, mas o que você faria com o WIP? Se você não souber o que é, vai ficar com uma interrogação na cabeça, não vai saber responder. Agora, se você souber e se você já tiver construído um resultado com o WIP, a sua resposta vai ser fabulosa, assim, e você vai convencer o recrutador ali naquele momento. Como que poderia ser sua resposta? Ah, o WIP, legal, material em processo, já fiz um trabalho assim, já reduzi o material em processo em 22%, porque eu construí um modelo de Assembly to Order em parte do portfólio da empresa, que tinha 322 SKUs, em 53 eu usei um Assembly to Order, então eu reorganizei todo o fluxo de material em processo, e esse material em processo ele passou a ser planejado, ele não era mais um material em processo que ficava solto na operação. Então, eu dei só uma parte aqui de uma possível resposta. Só que você precisa construir estas respostas. Para você construir, vou voltar lá no começo. Teoria, técnica, aplicação prática e metodologia. São esses 4 pontos. Você tem que ter teoria para saber o que é o WIP, tem que ter a técnica, tem que ter teoria para saber o que é o WIP, tem que ter teoria para saber o que é um Assembly to Order, ok? Para você saber que você pode compor as duas coisas ali, você pode planejar o WIP em um modelo Assembly to Order. Olha que interessante, assiste a primeira aula lá que você vai entender o que eu estou falando, acho que é a primeira ou a segunda aula. Então você planejou o WIP com o modelo Assembly to Order, isso faz muita diferença, conhecer a teoria para poder fazer isso. Você tem a técnica, então você sabe como construir ali o planejamento, como dimensionar, como calcular. Com isso, você coloca em prática, constrói uma metodologia de operação e entrega muito resultado. Então, você precisa ter esse embasamento. Tipos de estoque e formas de proteção com estoque, a gente também falou sobre isso. Ponto importantíssimo que você precisa conhecer. Não é só o estoque de segurança que protege uma operação, existem outras formas de proteção. Uma operação também não precisa, o estoque não protege só a operação, o estoque protege a empresa como um todo. Ah, como assim? Pegar o último ponto aqui, letra E, estoque como proteção financeira, isso existe. É importante que você entenda. Empresas que operam, vou dar 2 exemplos aqui. Eu falei dos exemplos nas aulas, eu estou me estendendo demais aqui, mas é porque eu me empolguei de verdade com isso, porque esse tema é fabuloso. Estoque como proteção financeira. 2 exemplos, tá? Uma empresa que abriu capital recentemente no Brasil, uma joalheria, tinha 1 ano de estoque de ouro. 1 ano. Isso é uma proteção financeira, porque o ouro, o valor do ouro oscila de acordo com o mercado, e a empresa não pode ficar exposta a esse nível de oscilação. Então, ela constrói estoque como proteção financeira. Empresas que operam com commodities, que operam com materiais que dependem de safra, que tem entre-safra, que na entre-safra o valor aumenta muito, o custo de aquisição do material aumenta muito, esse tipo de empresa precisa de estoque como proteção financeira. Então, estoque de antecipação, estoque de segurança, estoque de otimização, estoque de desincronização, importantíssimo conhecer esses modelos aqui para você saber o que você aplica na sua operação. Então, falou sobre isso também. Esse ponto aqui é crítico, acabei de lembrar dele. Diferenças na forma de avaliação e contabilização dos estoques. Eu vou falar só sobre os 2 últimos aqui, que a gente falou sobre todos esses, mas estoque obsoleto e estoque para descarte. Estoque sem movimentação também. Estoque em excesso também. Fala sobre os 4 últimos. Se a empresa não tem o processo de contabilização correto, bem estruturado, a empresa se perde no estoque obsoleto e no estoque para descarte. Porque isso aí existe, está ali dentro do estoque da empresa, só que como isso não está sendo contabilizado da forma correta, a empresa nem sabe que isso existe. Empresas maduras têm o processo de contabilização correto, tem o provisionamento do estoque que está acima de X dias, ali, acima de 200 dias, acima de 300 dias, isso varia de empresa para empresa. É importante que você entenda isso, assista a aula que a gente falou sobre forma de avaliação e contabilização dos estoques. Pouquíssimos profissionais sabem falar sobre isso, você precisa ser um deles, você precisa ser diferenciado. Estoques nas empresas de serviços, também outro ponto importantíssimo. Essa aula aqui foi muito legal.
falando sobre estoques nas empresas de serviços. Estoques nas empresas de serviços, isso é tratado de duas formas, tá? Você tem o estoque físico ali mesmo, que é um estoque que a empresa de serviço precisa. Eu trouxe um exemplo nessa aula, cartão de crédito. O banco opera cartão de crédito. Cartão de crédito é um bem ali, é físico. Então o banco precisa controlar o estoque do cartão de crédito, precisa controlar a reposição, o cartão de crédito é personalizado, o cartão de crédito opera no modelo Assembly to Order. Se você olhar na aula, você vai entender o que eu estou falando. E, então, é uma empresa de serviço que precisa de estoque. Então, essa é uma forma, olhar o estoque como bem ali. A empresa de serviço também olha o estoque como inventário do serviço. Então, a quantidade de assentos disponíveis em uma aeronave, por exemplo, companhias aéreas, isso é o inventário do serviço. A quantidade de quartos disponíveis em um hotel também é um inventário do serviço. Esses dois inventários, eles são mais perecíveis, mas muito mais perecíveis do que o inventário de uma indústria alimentícia. Porque se você não usou o quarto do hotel hoje, se você não usou o assento do avião hoje, ele já se perdeu. Tá? Você não tem como estocar quarto de hotel ou estocar assento de avião. Não existe essa possibilidade. Então é extremamente perecível e todo o conhecimento em planejamento de estoques pode ser usado nas operações de serviços também. A gente entrou em formas e métricas para avaliação dos estoques. Esse FIFO, LIFO aqui que está aparecendo não é o controle físico do estoque. Isso aqui são formas de avaliação dos estoques. Então, como é feito o processo de contabilização dos estoques? A gente entrou em todos esses detalhes. Então, processo de contabilização como FIFO, como LIFO, custo médio, custo real, custo padrão, preço de transferência. Importante que você entenda isso, que você conheça. Quando, por exemplo, quando você está numa operação, numa manufatura, numa produção, entender como é composto o custo padrão é fundamental, porque um erro que você... Erro é uma palavra forte, tá? Mas uma falta de organização no processo de planejamento pode aumentar em 15, 20, 18% o custo de transformação de uma fábrica. Isso tem um impacto direto no custo padrão. Importante que você entenda isso. Importante que você saiba como falar sobre isso para poder direcionar a empresa na melhor entrega de resultados. Então, a gente falou sobre tudo isso até agora e hoje a gente vai entrar em métricas para medir a performance do estoque. Vou esconder isso aqui, porque senão você vai ficar olhando essa outra parte aqui. Então, métricas. Deixa eu beber uma água. Então, nesse momento a gente começa a entrar na aula anterior a gente falou sobre cálculo já, quando a gente entrou em formas de avaliação e contabilização dos estoques, mas hoje a gente começa a entrar um pouco mais de detalhe nisso. Não vou abrir planilha aqui hoje, mas vou mostrar alguns quadros, algumas planilhas aqui que estão no material, para a gente poder começar a entender o detalhe das métricas, as principais métricas, como isso funciona, como utilizar, as formas erradas de utilizar isso, as formas corretas, enfim. Aula importantíssima. Vamos lá. Então, nesse momento a gente começa a entrar em métricas, nas principais métricas para que você gerencie e organize os estoques. A gente vai começar entendendo quais são as principais métricas de controle quando a gente olha para o estoque como um todo e mais na frente a gente entra nos detalhes de como olhar essas métricas item a item. Tá? As métricas, quando a gente olha um todo, tá? Quando a gente olha o estoque agregado, o estoque como um todo, são extremamente importantes porque isso direciona o resultado do negócio como um todo. Com estas métricas, você consegue entender onde a empresa está, para onde ela está caminhando e claramente você consegue resolver algum problema que seja mais crítico. Quando você está conversando com algumas áreas, é importante que você consiga falar sobre estas métricas como um todo. Então, a gente começa olhando o todo aqui e a gente vai descendo gradativamente, item a item, para você poder entender. Então, hoje a gente vai falar sobre métricas
agregadas. Tem alguns pontos que a gente vai olhar item a item, mas o principal foco aqui é na métrica agregada, no olhar como um todo. E ponto importante, tá? A métrica, ela agregada, ela é sempre uma composição da estratégia item a item. Então, todo o processo de planejamento, ele é realizado item a item, e esse processo, ele precisa estar conectado com a avaliação do todo. Então, você precisa planejar o estoque item a item, entender a composição do estoque item a item, para que você construa o todo. E por que que isso é importante? Porque não pode ser o contrário, tá? Você direciona pelo todo e depois você dá um jeito de encaixar ali item a item. Não pode ser assim. Claro que o todo é importantíssimo, a empresa tem um orçamento que ela precisa entregar, depois você faz esse desdobramento, mas você precisa encontrar uma forma de compor a estratégia de estoque dos seus itens para que isso funcione e entregue a métrica como um todo. A gente vai entender isso com mais detalhes, tá? Então, primeira métrica aqui, ciclo do fluxo de caixa. Ou ciclo de caixa, enfim, tem vários nomes aí para esse indicador. Esse indicador, ele normalmente é gerenciado pelo time de finanças, ok? Mas é importante que você entenda como isso funciona e acompanhe esse indicador muito no detalhe. Se possível, é importante que você entenda esse fluxo em cada um dos produtos, para que você consiga modelar o estoque de segurança da forma correta. A gente vai entender isso um pouco mais adiante. Por que que é importante entender esse ciclo em cada um dos produtos? É muito difícil entender, se você tiver a possibilidade de entender, é interessante, mas por que que é importante entender em cada um dos produtos? Porque, de novo, o todo é a composição dos itens individualmente. O ciclo de caixa, o ciclo do fluxo de caixa, ele indica a eficiência da empresa em organizar, em gerenciar ali os ativos para que ela consiga melhorar o caixa. E como que é feito esse cálculo? A gente vai entrar nos quadrinhos daqui a pouco. Eu estou tentando trazer uma uma base aqui para você poder ter essa referência e para você poder entender o cálculo nos quadros da forma correta, ok? Então, o cálculo é realizado somando os dias de estoque com a média do prazo de recebimento dos clientes. E aí depois você subtrai o prazo de pagamento dos fornecedores. Ficou confuso de entender, mas você vai entender quando a gente olhar no quadrinho. E o que que você descobre com essa forma de avaliar, com essa métrica? Quanto tempo o dinheiro vai permanecer no estoque antes de ser recebido do cliente? Então, empresas com fluxo de, não fluxo de caixa, tá? Mas com ciclo de caixa negativo, elas não têm travas para crescer, porque elas recebem o dinheiro antes do cliente, antes de pagar o fornecedor. Então, entenda, olha a loucura disso. A empresa recebe o dinheiro antes, o cliente paga antes da empresa pagar o fornecedor. Então, consequentemente, a empresa não tem trava para crescer, para se desenvolver. E, por que que eu estou falando isso? Porque se ao contrário, se a empresa tem que pagar o fornecedor primeiro e depois ela recebe do cliente, ela precisa sempre de mais capital de giro para crescer e para se desenvolver. E como ela vai conseguir capital de giro? Ela tem duas fontes. Ou a própria margem da operação acaba acumulando capital de giro ali, ou ela vai ter que recorrer a empréstimo ou alguma coisa assim, ou ela vai ter que otimizar o estoque, que é uma terceira opção. Então é importante que você entenda como, através dos estoques, você consegue melhorar esse ciclo aí do fluxo de caixa da empresa. Então, como que é calculado aqui o ciclo do fluxo de caixa? Vou entrar aqui no detalhe. Dias de estoque, ok? Mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. É importante, eu lembrei de um ponto aqui que está nessa outra frase. É importante trabalhar com a média ponderada no cálculo. A gente vai entender com mais detalhes como calcular e tudo que acontece quando a gente não usa a média ponderada, tá? Esse ponto é super, super crítico
é um erro grosseiro aí. E antes de entrar nisso, a gente vai entender como é calculada a cobertura do estoque, tá? Hã, eu coloquei uma tabela aqui com 10 produtos para a gente entender como é calculada a cobertura do estoque. Deixa eu ver o que que tem aqui mais abaixo. Isso, tem toda a descrição aqui. Então, presta bastante atenção aqui, porque pode ser que você já saiba isso, mas é importante que você olhe no detalhe, porque você vai entender o impacto da média ponderada. Então, cobertura do estoque aqui. Vou pegar todo o cálculo aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer para deixar. Eu vou deixar a tabela aqui e eu vou explicando por aqui, mais fácil. Então vamos lá. Vou deixar a tabela aqui porque fica mais fácil e aí depois eu vou acompanhando a explicação. E eu estou acompanhando porque depois todo o material escrito, aí eu consigo conectar o que eu estou explicando aqui com o material escrito para ficar mais fácil para você poder absorver o conhecimento aqui. Então vamos lá. Composição do cálculo do fluxo de caixa. A primeira parte que a gente precisa mostrar aqui é a cobertura de estoque agregada, tá? Então, pense o seguinte, você tem um produto A17 aqui, que ele tem 1.050 dias de estoque, ok? Esse produto está muito fora do normal quando a gente olha todos os itens aqui da tabela. Então, esse produto ele tem muita cobertura de estoque. Aqui pode ser um produto ou pode ser um material, tá? Ele tem muita cobertura de estoque e pouca representatividade nas vendas. Você vê que ele tem só 20 unidades aqui e os outros itens têm 2.600, 1.200, 100, 600, 700 e assim por diante. Então ele tem pouquíssima representatividade aqui. Mas quando a gente olha como um todo, tá? Se você faz uma média dessas coberturas de estoque aqui, considerando estes 1.050 dias de cobertura, o que acontece? A cobertura de estoque ela fica em 137 dias. Isso aqui é um erro gigantesco, porque a média está certa. A média é essa, a média desses números aqui. São 137 dias. Mas você tem um item com desvio altíssimo aqui na cobertura e com pouquíssima representatividade nas vendas. E por que eu estou falando isso? É importantíssimo você ter este olhar, tá? Pensa o seguinte aqui, ó. 1.050 dias de cobertura de estoque em um item que tem 0,3 de representatividade nas vendas. Então a representatividade é baixa e quando você faz a média ele está com 137 dias. O jeito certo de fazer isso é, você tem duas opções. Ou você faz pelo total, então você calcula a cobertura de estoque de acordo com o total aqui, ó, 5.920 unidades de venda média, com 6.730 unidades de estoque. Então, você faz aqui pelo total, que você vai chegar nesses 34 dias, a gente vai entender o porquê disso, que é o correto aqui, ou você faz com a ponderação de acordo com o volume de vendas aqui, que você chega no mesmo resultado. Então, você tem essas duas opções. Ah, por que que eu não posso utilizar só o total aqui? Porque pense o seguinte, tá? Pense o seguinte. Vou também trazer um exemplo aqui que está no material escrito. Você pode. O correto é encontrar uma unidade de medida que represente o seu estoque como um todo, tá? É muito diferente você avaliar a cobertura de estoque de uma agulha com custo de alguns centavos, ok? E olhar a cobertura de estoque de uma. Eu estou dando o exemplo de uma agulha e uma máquina de costura, que pode estar na mesma operação ali, pode ser a mesma empresa que vende os dois itens. Então, uma agulha que tem custa centavos e pode ter 5.000 dias de estoque, por exemplo, e uma máquina de costura que custa milhares de reais, custa, sei lá, 2.000 reais, 1.000 reais, não sei exatamente quanto custa, e pode ter 60 dias de estoque. Você não tem como fazer o total em unidades da agulha e a máquina de costura, porque você pode ter, sei lá, 4.000 agulhas e 42 máquinas de costura no seu estoque. Você não pode somar 4.000 com 42 e calcular a cobertura de estoque. Vai dar errado, vai estar errado. Por quê? Porque você precisa encontrar uma unidade de medida que faça sentido. Ou
você precisa encontrar uma ponderação que faça sentido. É importante ter isso em mente, tá? E a própria ponderação precisa ser feita com uma unidade de medida que faça sentido. E por que eu estou falando isso? Deixa eu ver um negócio aqui, média simples. Média simples do estoque, tá? Eu tô só encontrando a parte do material que fica mais fácil. Vou explicar aqui para vocês. Só um minuto. Isso, perfeito. Aqui tem exatamente a conta que eu estava falando para vocês, né? Então, tá no mesmo quadro, não? 592, 673. Nossa, viajei aqui. É 5.920 e 6.730. Então aqui, ó, 5.920, 6.730. 6.730 dividido por 5.920. Então, quando você tem uma unidade comum aqui, é simples de calcular a cobertura do estoque. 5.920 unidades, que é o total das média simples aqui das vendas, média simples do estoque do período. Então, 6.730 dividido por 5.920, você tem 1,14 meses. Multiplica isso por 30, você tem 34 dias, que é exatamente o mesmo resultado que apareceu aqui, ó, 34 dias. Ao invés de 137 dias, que é o que apareceu aqui. Agora, quando a gente entra... É exatamente isso. E mesma coisa aqui quando a gente faz a ponderação, tá? E tem... Vou fazer pela ponderação, explicando o cálculo ponderado para vocês. Item A14. Nossa, vou beber uma água primeiro. Item A14, ó, representa 16,9% das vendas totais. Quando a gente faz a ponderação, ele representa 6,6 dias de cobertura no total. Não é que ele tem 6,6 dias, mas ele representa 6,6 dias de cobertura. O item A15 representa 3,4% das vendas e tem 3 dias de cobertura no total. Então, quando a gente soma aqui todas essas coberturas, a gente chega nos mesmos 34 dias, tá? E explicando aqui o cálculo, ó, item A14, 1.000 unidades, a venda de todos os itens representa 5.920 unidades. Então, você pega 1.000 dividido por 5.920, você tem 16,9% de participação no total, que é exatamente aqui o que apareceu no quadrinho. Então, 1.000, que é a venda do item A14 aqui, cadê o item A14? 1.000 dividido pelo total 5.920, você chega em 16,9% de participação e tem uma representatividade aqui de 6,6%. Qual o grande problema aqui? Você não pode, voltar no exemplo da agulha, tá? Você não vai poder fazer dessa forma se você tiver uma unidade de medida que não faça sentido, entendeu? Um item muito pequeno contra um item muito grande. Não vai dar certo, não vai funcionar, tá? Então você precisa de uma unidade de medida que faça sentido. Custo de estoque talvez seja uma unidade de medida que faça sentido, que dê para você utilizar. Custo das vendas, próprio custo do estoque, custo das vendas. No custo das vendas, você tem que usar custo das vendas, você não pode usar receita ou faturamento, porque receita ou faturamento já tem a margem ali, e a margem varia de produto a produto. Então tem que ser uma unidade de medida que faça sentido no todo. Aqui eu fiz a conta em unidade, eu fiz a ponderação em unidade, mas de novo, tem que ser uma unidade de medida que faça sentido. Nesse caso aqui, unidade fazia sentido. Então, 16,9% de participação. E quando você multiplica pela cobertura individual ali, então vamos lá, vou voltar no quadrinho. Então, esse item aqui, no cálculo da cobertura individual, está com 39 dias. Então, 6,6. Quando você multiplica 16,9% aqui, multiplica pela cobertura individual de 39 dias, você chega em 6,6 dias de cobertura. Então, este item aqui, com 16,9% de participação nas vendas, representa 6,6 dias de cobertura no total da empresa, ok?
Acho que ficou claro aqui para você, mas de novo, eu vou falar mais uma vez aqui. Você precisa encontrar uma unidade de medida que seja comum, que faça sentido. O exemplo da agulha e da máquina de costura. Somar unidades de agulha com unidades de máquina de costura vai dar problema. Tá? Você precisa encontrar um jeito de fazer isso com uma unidade de medida que faça sentido. Normalmente, uma unidade de medida que faz sentido é a unidade financeira, ok? Então vamos lá. Então, sabe fazer a cobertura e aqui a gente já entendeu, né, que são 34 dias e não 137 dias, como estava indicado na média simples. Então, não utilize a média simples para poder fazer esse cálculo. Então, cobertura de estoque a gente já entendeu aqui. E vamos partir para o prazo médio de pagamento, entendendo o prazo médio de pagamento. Cadê? Cobertura de estoque, entendendo o prazo médio de pagamento, exatamente. Aqui a gente vai entrar exatamente na mesma coisa. Então, só deixa eu... vou parar aqui nessa parte que fica mais fácil. Então, dias de estoque, que é o prazo médio de recebimento. Ciclo do fluxo de caixa, né? São dias de estoque, a gente já entendeu como calcular a cobertura. Prazo médio de pagamento, mais o prazo médio de pagamento, menos o prazo médio, mais o prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento. Então vamos lá. Entendendo o prazo médio de pagamento, a gente vai entrar aqui no pagamento. Primeiro ponto que a gente vai alinhar, tá? Conhecimento básico aqui. Todo fornecedor ele tem um prazo de pagamento. Quando o pedido é faturado no fornecedor, o cliente tem um prazo para realizar o pagamento. Importante ter, isso é simples, mas é importante ter esse alinhamento. Normal, tá, dentro das empresas normais aí, é trabalhar com prazo próximo ali de 28 dias. Tem muito prazo de pagamento que é colocado em 28 dias. Não me pergunte por quê, não sei por que 28 dias. Só que isso pode variar, tá? Aí depende da confiança, depende do tamanho, depende da capacidade de negociação, tem várias questões aí que podem influenciar no prazo de pagamento. Então, em função da confiança, talvez você precise realizar o pagamento antecipado em alguns casos, tá? Dependendo do fornecedor. Material importado, por exemplo, exige pagamento antecipado, intermediação via carta de crédito, porque isso leva garantia para o fornecedor que ele vai receber o dinheiro. E passada essa introdução aqui sobre prazo de pagamento, vamos entrar na parte da composição do cálculo aqui, que é exatamente a mesma coisa. Eu vou partir para o quadrinho aqui para a gente poder entender, tá? Deixa eu usar minha cola aqui. Ó, a gente tem 10 fornecedores nessa tabela, ok? E para facilitar a vida, pense que cada um desses fornecedores ele tem um pedido pendente para pagamento, tá? Fornecedor B22, ele está com saldo de R$ 20.000, ok? A receber. Fornecedor B23, ali está com saldo de 3,5 milhões de reais, com 28 dias de prazo de pagamento e assim por diante na tabela inteira, ok? Quando a gente faz uma média simples dos prazos de pagamento, é isso que a gente encontra aqui, ó. 49 dias. Então pense, a empresa está tentando entender, olha a criticidade disso, tá? A gente vai olhar um gráfico um pouco mais abaixo, você vai entender. A empresa está tentando entender quanto tempo ela permanece com o dinheiro aplicado na operação antes de receber do cliente, ok? Isso é crítico, crítico. Tem impacto no caixa. Entender este número vai te trazer uma visibilidade, não você que trabalha com planejamento de estoques, mas traz uma visibilidade para a empresa importantíssima. Entender aproximadamente em quantos dias o dinheiro volta para a operação. Para você não precisar da conta ali do fluxo de caixa detalhado, se você tem esses grandes números, você consegue ter uma noção diariamente do que vai acontecer. Claro que você precisa do cálculo ali do fluxo de caixa detalhado, isso com certeza, mas os grandes números são importantes.
E você vai entender como, responsável pelo planejamento de estoques, você consegue otimizar todo esse processo. É nesse caminho que a gente está indo aqui na aula e você vai entender por quê. Então, numa média simples, aqui são 49 dias, ok? Aqui está mais fácil de entender porque a gente está usando uma unidade de medida comum entre todos os itens. Todos os itens são valorizados ali. Então, moeda é uma unidade de medida comum. E diferente do exemplo anterior, que a gente estava falando sobre unidade, eu dei o exemplo da agulha, da máquina de costura, é importante que você entenda que no exemplo anterior, o ideal é, eu vou falar de novo, falar pela quinta vez, porque é importante isso, você precisa de uma unidade de medida comum. Aqui já tem uma unidade de medida comum, então dá para fazer a conta direta. Então pense o seguinte aqui, os fornecedores B24, vou pegar o exemplo aqui, ó. Os fornecedores B24 e B25, ok? Eles são maiores em prazo de pagamento, então tem 120 dias aqui de prazo de pagamento, 120 dias de prazo de pagamento no outro também, só que eles são menores no saldo em contas a pagar, muito menores, aliás, muito menores. O que acontece com isso? Quando a gente faz a composição aqui com uma média simples, estes dois aqui de 120 dias, eles jogam essa média lá para cima. Importante ter isso. E a gente tem valores muito mais representativos, como esses 3 milhões e meio aqui, 450 mil, 320 mil, 412 mil, com prazos de pagamento muito menores, ó, 3 milhões e meio com 28 dias, 450 mil com 30 dias, 320 mil com 30 dias, 412 mil com 30 dias. Então, são prazos de pagamento muito menores. Aí, o que acontece? Tá? Tem um gráfico aqui para baixo que deixa isso mais claro. Quando a gente... Deixa eu lembrar o que era esse gráfico aqui que eu montei e não lembro. É exatamente isso. Os valores mais representativos. Quando a gente faz um gráfico e compõe todos os valores, você vai ver que nem aparece lá os 120 dias, porque eles são tão pequenos que eles não vão aparecer. O que acontece? Tá? Isso aqui é um gráfico compondo todos esses valores aqui. Então, 28, aqui, ó, esses três de 28 dias estão no mesmo local. Estes aqui, ó, 1, 2, 3, 4 de 30 dias estão no mesmo local, os de 120 dias não estão nem aparecendo, e tem um de 45 dias que está um pouquinho mais para frente que ele deve estar aparecendo. Ó, nem aparece aqui também. Então, para vocês entenderem a importância disso, se a gente fosse olhar a média simples, ia aparecer aqui, ó. A empresa tem 49 dias, em média, para pagar os fornecedores, para pagar os fornecedores, exatamente isso. Ela tem 49 dias para pagar os fornecedores, se fosse uma média simples. Mas não é isso que acontece. Olha o gráfico. Os pagamentos eles estão concentrados aqui, ó, entre 28 e 31 dias. Só que a média simples te joga para isso. Por quê? Cadê? Ó, 1 e 2 aqui, ó, dois itens com 120 dias cada um que jogam essa média para cima. Só que esses itens eles nem aparecem aqui, ó, porque o valor deles não é representativo. Então, está tudo concentrado aqui. 28, 30 dias, algo próximo disso. Então, o correto, aqui está através do gráfico, né? Mas o correto é que você pondere isso aqui. Ah, como que eu faço a ponderação? 20 mil dividido por 4.799.020 centavos vai dar 0,4%. 3 milhões e meio dividido por 4.799.020 centavos vai dar 72,9%. E assim por diante. Então aqui você tem a participação de cada um dos fornecedores nas contas a pagar. Quando você faz isso, você pega a representatividade no prazo de pagamento de cada uma dessas contas aqui, de cada um dos fornecedores. Então,
Esse cara aqui, ó, ele representa 72,9% do total aqui a pagar. Então, a representatividade dele aqui é maior, tá? Ó, maior aqui entre todos. Ele tem que puxar esse número, não puxar para cima, ele tem que puxar para próximo dele. Então, há 20 dias está próximo dos 28 dias aqui. Já, por exemplo, esse cara aqui, ó, que está com 45 dias de prazo de pagamento, ele representa só 0,4%. Então ele não puxa tão próximo, ele vai puxar muito mais para baixo, que como 0,2. Na soma de tudo isso, você chega em 29 dias. Opa, cadê? Perdi meu mouse aqui. Você chega em 29 dias, que é a média ponderada, ok? De acordo com os valores aqui a pagar. Então, estes 29 dias que se aproximam dessa realidade aqui, ó, do gráfico. Ok? Prazo de pagamento, aqui, ó, e contas a pagar. Total aqui de contas a pagar. Ok? Então, vamos lá. Isto. Já fiz toda essa explicação aqui que estava escrito aqui, eu já fiz. É importantíssimo ter esse alinhamento, ok? Muito, mas muito, muito, muito importante. E aí a gente entra prazo médio de recebimento também. Ah, por que prazo médio de recebimento? Deixa eu voltar aqui para a gente poder recordar sobre a composição do cálculo. Aqui, ó, ciclo do fluxo de caixa. Então, em quanto tempo a empresa recebe de volta aquele dinheiro que ela aplicou na operação? Então, se ela colocou R$ 1 na operação, quanto tempo demora para esse R$ 1 voltar para o caixa da empresa? Então, dias de estoque, mais prazo médio de recebimento, menos prazo médio de pagamento. Dias de estoque a gente já falou, prazo médio de pagamento a gente já falou, agora a gente vai falar sobre o que está no meio ali, que é o prazo médio de recebimento. Deixa eu ir lá para a tabelinha do prazo médio de recebimento, que tem a mesma tabela aqui, e aí eu vou explicar para vocês aqui. Vamos lá. Tem prazo médio de recebimento. Deixa, tem várias coisas para falar aqui ainda. Isso mesmo. Então, primeiro conhecimento básico, tá? Todo produto vendido, tá? Todo pedido vendido, ele tem um prazo de pagamento para o cliente. Tá? É o mesmo pensamento do anterior, mas nesse ponto você é o fornecedor que está recebendo o dinheiro do cliente e o cliente está recebendo ali o seu prazo de pagamento. Você precisa dar um prazo para o seu cliente pagar. Quando a gente fala de uma empresa, né? E aqui vale o mesmo conceito. Média simples e média ponderada. A média simples vai jogar o seu número para cima ou para baixo. Vai bagunçar o seu número. E aqui vou usar um exemplo contrário. Lembre que no exemplo anterior, o que estava acontecendo? Teoricamente, você teria 49 dias para pagar os fornecedores, mas na verdade você não tem. Você tem 29 dias, algo próximo disso. Aqui nesse outro exemplo vai valer a mesma coisa. Entenda o seguinte, aqui é contas a receber, tá? Então, o que você tem a receber dos seus clientes? Você tem 3,5 milhões de reais a receber em 120 dias e você tem 20 reais a receber em 45 dias. E aqui 4 mil reais a receber em 30 dias. Quando você faz a ponderação exatamente no mesmo formato anterior, esses 3,5 milhões de reais eles têm mais participação, obviamente, né? 72,9%. Então, eles têm mais representatividade. O que acontece aqui quando a gente usa a média simples? Teoricamente, você receberia em 41 dias do seu cliente. Mas essa não é a realidade. Ah, está escondido aqui. Você vai receber, na verdade, em 96 dias. Olha a diferença aqui. Ó. Porque estes 120 dias jogam para cima o número, porque eles têm mais representatividade, eles são mais importantes. E então, pegando como referência tudo que a gente fez aí, então vamos entender, né? A empresa tinha 34 dias aqui de cobertura de estoque, ok? 96 dias de prazo médio de recebimento, então ela recebe em 96 dias dos clientes e ela tem, em média, 29 dias para pagar os fornecedores, ok?
É isso, né? 29 dias para pagar os fornecedores. O que acontece com essa empresa? Para cada R$ 1 que ela colocou na operação, esse R$ 1 demora 101 dias para retornar. Isso é muito, muito ruim. E como você, que trabalha com planejamento de estoques, planejamento de produção, materiais de demanda, pode interferir nisso aqui, ó? Exatamente isso. Cada R$ 1 investido demora 101 dias para retornar. E como que você, que trabalha com planejamento de produção, materiais de demanda, pode resolver isso, tá? Primeiro ponto, se a empresa quiser crescer, eu tô incomodado lá com a primeira explicação da cobertura, porque tem um ponto que é crítico, que é a unidade. Você precisa utilizar uma unidade que faça sentido, tá? Eu reforcei isso aqui pela sexta vez, porque pode ter confundido e eu preciso que isso fique claro na sua cabeça. Então vamos lá. Se a empresa quiser crescer com esse ciclo aqui de 101 dias, ela vai ter problema. Ah, por quê? Porque ela vai ter que ou ter uma margem muito boa para poder acumular capital e realocar na operação para poder crescer, ou ela vai ter que crescer através de endividamento, de empréstimo bancário. O ciclo de 101 dias é muito, muito ruim para a operação, porque isso trava o crescimento da empresa, tá? E lembre o seguinte, tá? A empresa precisa investir em três principais pontas para poder crescer. Primeiro, manutenção da empresa atual, da operação atual. Então, os equipamentos precisam de manutenção, a empresa precisa cuidar dos próprios equipamentos. Ela só vai conseguir fazer isso se ela tiver capital de giro disponível para fazer, senão você acaba vivendo naquelas empresas sucateadas que não reinvestem o dinheiro. Tá? Segundo ponto, investimento em novos equipamentos ou novos negócios. Se a empresa não compra novos equipamentos, ela não cresce, ela não se desenvolve. E são novos equipamentos para poder repor um equipamento que está com a produtividade baixa, repor um equipamento que já foi 100% depreciado, enfim, você tem várias coisas para fazer aí. Então, para a empresa fazer isso, ela precisa de capital de giro disponível. Para ela ter capital de giro, ela tem que ter um ciclo de caixa pequeno, não um ciclo de caixa de 101 dias. Ou investimento em novos equipamentos, como eu falei, ou novos negócios, a mesma coisa. Para a empresa poder crescer, para a empresa conseguir investir em novos negócios, ela tem que ter caixa disponível. E terceiro ponto ali, terceira ponta principal, capital de giro. A empresa vai precisar, se for com 101 dias, ela vai precisar de muito capital de giro para crescer e para se desenvolver. Ela vai precisar colocar muito dinheiro. E sendo responsável aí pelo planejamento de produção, materiais e demanda, você pode conduzir projetos que reduzam isso, tá? Que reduzam esse ciclo de capital. Tem muito projeto para fazer, muito, 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 muito mesmo, que você pode fazer para poder reduzir esse ciclo de caixa. Ah, que tipo de projeto? Vou voltar aqui no exemplo dos itens aqui para você, para a gente poder entender que tipo de projeto que dá para fazer. Pegar nesse exemplo aqui que tem a ver com cobertura. Eu vou pegar o exemplo da cobertura, não vou pegar o exemplo do cadê? Prazo médio de pagamento. Pense o seguinte aqui, ó. O maior volume aqui de contas a pagar está localizado no item que tem 28 dias de prazo de pagamento. Se você entende que este item ele tem 28 dias de prazo de pagamento, é um prazo de pagamento muito apertado. Muito apertado. Qual deveria ser o estoque desse item para compensar esse prazo de pagamento apertado? Deveria ser 3 dias, 2 dias, 4 dias, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu participei dessa operação e tem importado com prazo de pagamento. Nesse caso, o prazo de pagamento era alto, ele não era baixo, não. Mas, enfim, vale o exemplo, tá? Era um item importado que consumia muito capital de giro. O prazo de pagamento era alto, mas em um determinado momento esse prazo de pagamento ele aparecia, né? A conta aparecia, obviamente.
Só que era um item que exigia muito, muito, muito capital de giro. Item que exige muito capital de giro precisa ser acompanhado todos os dias, todos os dias. Então era um item importado que era operado com 6 dias, 5 dias de estoque, chegou a ter 1 dia de estoque, 2 dias. Muito difícil operar assim, mas é uma forma da empresa não precisar de muito capital de giro. Então, se você constrói um modelo de estoque, tá? Claro que você não precisa fazer isso para todos os itens, você tem que pegar só os itens mais importantes. O princípio ali do 80-20, né, Pareto, é importantíssimo que você faça um 80-20, a gente vai entender com mais detalhes mais à frente, mas é importante que você faça um 80-20, você construa uma análise para entender onde você vai atacar, o que você vai atacar. E aí o que vai acontecer? Você com certeza vai encontrar itens com consumo expressivo, com custo expressivo, com prazo de pagamento curto. Normalmente, os itens de maior consumo, eles têm um prazo de pagamento curto. E para estes itens, você precisa trabalhar com estoque baixíssimo. Nossa, mas como eu faço isso? Aí entra a sua capacidade de planejamento dos estoques. E por que eu estou falando isso? Eu vou trazer um exemplo, tá? Um exemplo de projeto. Pense que você tem um portfólio com 1000 itens. Você tem 3 ou 4 ali que são importantíssimos. Fala 10, tá? Você tem 10 que são importantíssimos. Prazo de pagamento curto, super representativos em contas a pagar, super representativos no estoque. São 10 itens ali. O que você faz, tá? Para você não precisar analisar os 1000 itens constantemente, toda a sua modelagem de estoque vai colocar mais estoque. Por exemplo, esse tipo de item aqui, ó, que é comprado do fornecedor B24 e do fornecedor B25. Então, esses itens aqui que são... Se ele tem contas a pagar baixa aqui, é porque o consumo dele é baixo, tá? Então, itens que têm consumo baixo, aqui é contas a pagar, mas que tenham consumo baixo, prazo de pagamento longo. Okay? Estes itens você pode super estocar, não tem problema nenhum. Claro que se for uma indústria alimentícia, tem problema com shelf life, com prazo de validade, enfim, não é esse o caso, tá? Mas estes itens você pode super estocar, não tem problema nenhum. Não vão ocupar espaço, prazo de pagamento é longo, e supondo que ele não tenha problema com validade. Não tem problema nenhum. Então, na sua modelagem de estoque, você escolhe estes itens, você super estoca estes itens. Consequentemente, você não precisa analisar estes itens todos os dias. E aí, todo o seu esforço, todo o seu foco vai para os 10 principais itens. Estes itens, e aí dentro dos 10, com certeza você tem os 2 mais importantes ali. Os 2 mais importantes, você vai olhar 4 vezes por dia para entender o que está acontecendo. Os 2 mais importantes, você vai ter 3 fornecedores alternativos como possíveis protetores. Ali você tem o principal fornecedor, tem o segundo ali se falhar, que é talvez 5% mais caro, mas ele compensa a redução do capital de giro que você vai estar alocando na operação. E aí você tem o terceiro fornecedor que é 15% mais caro, por exemplo. E aí você constrói toda uma estratégia de proteção nestes 10 itens, estratégia de proteção, acompanhamento diário, como eu falei, 3 ou 4 vezes por dia, dependendo do item, um acompanhamento muito próximo, da operação, entendendo o consumo, entendendo as variações, entendendo as projeções, entendendo a necessidade futura de consumo, entendendo o que está acontecendo com os prazos de entrega, você coloca todo o seu foco ali, nestes 10 itens, porque o resultado vai sair dali. Nos outros 990 itens, aí você vai gradativamente construindo a sua modelagem de estoque, tá? Então, nos outros 990 itens, eu falei de um portfólio de 1000 itens, você vai ter vários perfis ali dentro. Mas, conforme o consumo, conforme a representatividade for caindo, você olha cada vez com menos frequência.
E para você olhar com menos frequência, você precisa modelar a sua estratégia de estoque, lote mínimo, estoque de segurança, lote, tamanho de lote, ok? Cobertura de estoque média, cobertura de estoque objetivo, target, qualquer coisa que você vai trabalhar com esses itens. Um item assim, ó, com contas a pagar baixíssima, consumo baixo e prazo de pagamento alto, esse tipo de item você pode colocar 200 dias de estoque, 150 dias de estoque, 90 dias de estoque. Não tem problema. Claro que eu vou voltar lá no começo da aula, né? Que aí a gente vai entrar em um outro ponto, que é na aula anterior. Na aula anterior não, sei lá, 2 aulas atrás. A gente entra aqui em formas de contabilização dos estoques. Pode ser que a sua operação tenha uma contabilização, um provisionamento se o item está acima de 200 dias, ok? Mas para você é melhor trabalhar com 300 dias. O que é melhor? Chegar num acordo com o time de finanças e falar, ó, esse item aqui eu vou trabalhar com 300 dias, ok? Porque eu estou dedicando todo o meu esforço para olhar esses 10 itens aqui que tem muito impacto no capital de giro. Estou reduzindo o estoque desses itens, porque o prazo de pagamento desses itens é baixo. Então, consequentemente, eu reduzo o ciclo de caixa da empresa, só que tem esse grupo aqui de 50 itens que eu vou trabalhar com 300 dias de cobertura. Isso aí vai dar um impacto de, sei lá, 0,003% no provisionamento. Tudo bem? Estamos de acordo? Entende que a sua estratégia de estoque precisa olhar o todo. Eu fechei aqui cobertura de estoque, prazo médio de pagamento e contabilização. Você precisa fechar todas essas pontas. E a mesma coisa vale. Cadê? Quando a gente está falando de prazo médio de recebimento. Prazo médio de. Cadê? Recebimento está onde? Prazo médio de recebimento. Aqui vai ser um pouco diferente, ok? Mas se você tem limitação no seu capital de giro, qual produto você prioriza? Qual cliente você prioriza? Entende? Você tem limitação. Claro que não é para ter esse tipo de limitação. Mas se você tem esse tipo de limitação, você vai priorizar o cliente que tem um menor prazo de recebimento. Então, vou finalizar a aula por aqui, tá? Mas é importante que você entenda o todo. Entenda que você precisa conectar todas essas pontas, sendo responsável pelo planejamento dos estoques. Por isso é importante você entender o tamanho do impacto do ciclo do fluxo de caixa em uma operação. Você precisa entender o tamanho desse impacto. E aí eu vou voltar um pedaço aqui que eu vou falar pela 7ª vez, porque isso me incomodou e é importante que você entenda isso. Cobertura de estoque total aqui, item a item, tudo bem, não tem problema, você pode usar a própria unidade do item, porque você está comparando aqui mesmo volume, ok? Agora, quando você olha o todo, você não pode utilizar, quer dizer, você precisa utilizar uma unidade de medida que seja comum. Lembra do exemplo da agulha e da máquina de costura. São coisas completamente diferentes. Você não pode somar 5.000 agulhas com 60 máquinas de costura. 5.000 agulhas talvez custem R$1.000. 60 máquinas de costura talvez custem R$60.000. Olha a diferença, tá? Qual que é a unidade de medida comum aqui nesse caso? É reais, custo unitário. Okay? Essa é a unidade de medida comum que você precisa usar para poder calcular a cobertura do estoque. Quando você tem, por exemplo, uma operação que trabalha em toneladas ou em quilos, a unidade de medida comum pode ser toneladas, pode ser quilos, porque isso facilita muito a sua vida. Mas não pode ser unidade da forma que eu coloquei aqui no exemplo. Tá? Esse exemplo aqui é como se você tivesse uma unidade de medida comum, que fizesse sentido. Tem um outro ponto para fechar aqui a aula.
média simples vai enganar você em várias coisas. Nesse ponto aqui vai enganar muito mais, porque você pode fazer um cálculo, pode estar fazendo um cálculo completamente errado se você usar como referência a média simples. Você tem que ponderar esses números. Ok? Era isso na aula de hoje. Próxima aula a gente entra em giro de estoque, a gente começa a entrar mais em detalhes aqui. O material está disponível em marceloalonso.com.br, pode cadastrar lá e baixar. E muito obrigado, você que acompanha a aula até o final. Com certeza você está interessado no seu desenvolvimento, no seu crescimento. São pontos importantíssimos. A aula que vem a gente começa a falar sobre o giro de estoque e outras métricas aqui fundamentais para você entender como planejar os estoques corretamente, ok? Um abraço, fico por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.